por nos proporcionar de estarmos na presença dele. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. A igreja encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou a outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença. Eu lhe peço neste momento, Senhor, que toda palavra que sai da minha boca, ela venha ser guiada pelo Teu Espírito e vá de encontro, Senhor, a cada coração. Fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Tem dias que eu não falo à igreja, né? Tem dias que eu não prego. Estava em São Paulo, semana passada. Aí tinha alguns pregadores já marcados. Mas hoje Deus nos concede este momento para estar falando da palavra do Senhor. Nós estamos numa fase que há muitas igrejas espalhadas sobre a face da terra. Quando eu me entreguei para Jesus Cristo de Nazaré, há uns 20 anos atrás, o percentual de cristão era pouco. Era a média de 30% a 40%. E hoje o percentual aumentou muito. Pessoas estão se rendendo aos pés de Cristo. Pessoas estão se entregando a Jesus Cristo, como nós um dia se entregamos. E nós observamos que muitas pessoas estão se entregando, mas não conseguem sobreviver no caminho. Muitas pessoas se entregam para Cristo, o tempo passa, a frieza vem, o erro faz com que a pessoa pare de adorar, porque na mente é servir ao Senhor e não ter pecado nenhum. Não quero que vocês entendam que eu estou camuflando ou passando a mão em cima de pecado, mas tem muitas pessoas que erram e a partir deste erro, eles se entregam para as coisas do mundo. Entra uma frieza no coração, o diabo começa a acusá-lo e por esse erro ele volta de onde ele veio.
Ao invés de permanecer no caminho do Senhor, ele começa somente a errar, porque ele esquece do momento que Deus o chamou. E por esses erros, as pessoas param de adorar. As pessoas deixam de glorificar o Senhor. Quando automaticamente, porque fez algo errado, e aquele algo o acusa a mente e fica na cabeça da pessoa, e a pessoa começa a devagar se desmantelar na presença de Deus. Ele não consegue estratégia para conseguir caminhar na presença do Senhor. Observamos, como eu estou falando, são muitas denominações hoje, e cada um fala de um jeito, e cada um prega de um jeito, e cada um ensina de um jeito. E nós vemos que muitas das vezes os erros são heresias, são coisas falsas. Mas são pessoas que reúnem povo. E muitas das vezes as pessoas não conseguem permanecer, porque errou. Eu não vou continuar. Eu não tenho força para ir. Eu não consigo dar sequência no meu ministério. O meu ministério está frio. Eu não consigo mais louvar, não tenho vontade, porque houve um erro. Observa muito bem. Eliseu, ele vai, junto com alguns homens, cortar madeira às margens de um rio. E um dos moços derruba o machado que era emprestado dentro d'água. Só que quando cai o machado na margem do rio, ele não sai dali. Ele permanece naquele lugar. Porque se ele sai da margem, ele já não consegue achar onde estava o machado. Mas ele permanece onde ele caiu. Aonde o machado caiu. E ele chama o profeta, olha, caiu o machado aqui dentro. É uma ferramenta cara, porém era emprestado, eu preciso devolver. Mas ele olhou e ele não tirou o olho da onde caiu. Porque ele sabia que se ele andasse, ele perdia onde tinha caído. Quando nós erramos, nós sabemos onde nós caímos. Quando nós erramos, nós sabemos aonde nós erramos. Nós sabemos como nós erramos. O Espírito Santo nos acusa, dizendo, tu fez errado. Seja uma calúnia, seja uma fofoca, seja uma mentira, seja um adultério, seja o que for. Nós sabemos onde nós caímos. Nós sabemos onde nós erramos. E pessoas, eles não prosseguem porque eles sabem onde ele errou. E ele não quer continuar prosseguindo pela vergonha. Porque eu fiz errado. Porque Deus não vai me ouvir mais. Porque Deus, agora, para Deus é santo. Tenho que fazer o correto. Tu acha que eu já não errei no ministério de pregação? Tu acha que não tinha motivo para desistir de pregar? Tu acha que pessoas já não erraram no louvor? Quem entende, diga amém. Amém. Vamos quebrar o gelo. Contou com o teu irmão e fala assim, se segura aí, hein? Segura aí. Tá todo mundo tenso, solta, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, se solta. A Bíblia diz assim que todo homem é mentira e só Deus é verdade. Aleluia.
Todo homem erra, todo homem peca, todo homem anda, tem hora segundo o querer do mundo e não de Deus. Ele é só Deus, Ele é a verdade, Ele permanece na tua vida, Ele permanece no teu ministério, Ele permanece na tua casa, Ele permanece na tua família, Ele permanece no teu trabalho, Ele é a verdade que você precisa, Ele é o Deus que você necessita, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é teu Deus, Ele é a salvação, Ele é a tua vida, Ele anda contigo e não desistiu de você. Deus nunca desistiu de você, não é o teu erro que vai fazer você parar. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu do teu ministério, Deus não desistiu de você. Ei, levante a tua cabeça, é hora de ser um exército formado na presença desse Deus Todo-Poderoso e não desistir, porque Deus nunca desistiu de você, Deus nunca desistiu do teu ministério, Deus nunca desistiu da tua casa, Deus nunca desistiu de você, igreja do Senhor. Ele não desistiu de você. O inimigo te acusa, o inimigo nos acusa, mas Jesus, Ele nunca desistiu de nós. A Bíblia nos declara que, olha, Abraão errou. Abraão fala para Faraó lá que, ó, Sara era irmã dele. Faz uma mentira, vem uma pragaiada sobre o Egito por causa de uma mentira. A Bíblia diz que Noé errou. Chapou o coco lá, ficou bebão. A Bíblia diz que Davi errou. Davi matou, adulterou. Agora observa que Moisés aqui, olha, um escolhido de Deus, para tirar o povo da escravidão, para tirar o povo da servidão. E Moisés, ele olha um egípcio ferindo o irmão dele, um hebreu, ele vai e mata o egípcio. Mata como se não bastasse, enterra na areia. Errou. Errou feio. E a Bíblia diz assim, que no dia seguinte ele sai de novo e vê dois hebreus brigando, dois irmãos se brigando. E ele chega para o injusto e fala assim, ô, vocês vão brigar até quando? Tu tem que amar teu próximo. E ele vira para ele e fala, mas tu vem falar contra nós? Tu é nosso juiz? Ontem tu matou e agora tu quer corrigir? Ontem você matou um egípcio, enterrou na areia lá e agora tu quer me corrigir? O problema não é errar. O problema é desistir. Olha para o senhor e fala assim, o problema não é errar. O problema é desistir. É. Olha para o senhor e fala assim, o problema não é errar. O problema é desistir. Quem nunca errou na vida? Nas maiores empresas, quem nunca errou? Quem não fez cálculo errado? Qual o engenheiro que nunca errou na vida? Qual o professor que nunca errou uma matemática? Professor de matemática ainda. Quem nunca errou? Moisés errou feio. E quando ele pega, ele fala assim, já estão sabendo. Ele pega o que ele faz? Eu vou fugir da vista de Faraó. Porque há uma lei que se chama olho por olho e dente por dente. Faraó vai descobrir e vai mandar me matar. O problema quando erra é ter estratégia. Quando nós erramos, a gente precisa ter estratégias para resolver o problema. A pessoa quando erra fica com a cabeça cheia. A pessoa quando erra, ele não sabe pensar como resolver o problema. A pessoa quando erra, tem mulheres que erram com o esposo, grita com o esposo, xinga o esposo, sabe que errou,
E depois ainda quer camuflar, dizendo assim, eu tô certa. Errado é ele. Tem marido que briga com a esposa, xinga a esposa. E depois fica com a cabeça cheia, ele quer se defender. Ela que errou. Porque não sabe assimilar mais o problema. A situação são casamentos rompidos por erros. Por erros, porque depois que faz o problema, já viu aquela pessoa que sofre um acidente? Ele bate um carro, ele sai correndo? Ele não consegue encarar a realidade ali? Ele não consegue ficar na situação. Às vezes tem pessoas que atropelam alguém, ele não para, ele vai embora. Mas ele foge por quê? Não é porque atropelou, é porque não sabe resolver o problema. E ele acha que é a melhor forma e a pior forma. Moisés, quando ele fala assim, ó, se eu ficar, Faraó me mata, por conta da lei. Então eu sou obrigado aqui, ó, resolver esse problema. E Moisés, ele pega, vai para o deserto. E nesse deserto que ele fica, praticamente, ele fica 40 anos. E quando passa esses 40 anos, Deus, o nosso Senhor, chama ele novamente. Porque Deus não desistiu de Moisés. Não podia ter levantado outro? Olha para o teu irmão e fala assim, por que Deus não levantou no teu lugar? Poderia ter levantado outro? Poderia ter levantado outro. Mas Deus, Ele nunca desistiu de você. Ele não desistiu de Moisés. Ele podia ter falado assim, vou levantar outro, mas eu vou pegar, vou aguardar. Eu não desisto de Moisés. O inimigo, ele faz com que nós erramos e muitas das vezes aponta para nós desistir. E você pode passar na cidade ali. Ali tem placa ali, ó, proibido estacionar. Tem outro lugar que tem placa lá, proibido parar e estacionar. Tem lugar que você vai, tá escrito lá, proibido fumar. Tem lugar que você vai, é proibido fazer isso na dependência da empresa. E neste lugar, nesta noite, eu vou abrir um parênteses e dizer para ti, o proibido aqui é desistir, o proibido aqui é desistir, o proibido aqui é desistir. Você foi lavada no sangue de Jesus, você foi lavada no sangue de Jesus, quer ver a tua família salva, não desista, as lutas vão vir, mas não desista da tua família, não desista do teu ministério, não desista do que Deus proporcionou para a tua vida, vai passar o tempo. Deus, o nosso Senhor, Ele não desistiu de você. Ele poderia ter falado para Elias assim, ó Elias, eu vou desistir de você. Não, Elias, eu vou te manter você em pé, na minha posição. Mas de repente ele fala para Elias, Elias, igual a você, eu tenho mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Mas Deus, o nosso Senhor, ainda mostrando essa referência, Deus não desistiu de Elias, Deus não desistiu de Elias, Deus não desistiu de você, pastora Márcia, Deus não desistiu de você, irmã Sandrinha, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de você. Deus poderia ter levantado outro. Por que Deus te trouxe? Porque Deus não desistiu de você. Ele espera Moisés passasse os tempos, mas ele torna a chamar Moisés. E quando ele chama Moisés, eu entendo assim, sabe? Deus dizendo assim, há 40 anos atrás, quando eu te chamei, deu problema. Mas agora vai dar certo. Porque nós sabemos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a Bíblia nos fala sobre algumas dispensações. A primeira dispensação que a Bíblia fala é da inocência. Grave isso no coração de vocês. O que era a inocência? Quando Deus faz Adão e faz Eva, era a dispensação de inocente. Eles não tinham consciência de erro. Por isso se fala dispensação da inocência. Quando Adão e Eva eles erram, entra na próxima dispensação,
que é a consciência. Era inocência, agora é consciente do erro. E verdadeiramente tem fundamento. A terceira dispensação, ela vem como governo humano. Quando começam os governantes a reinar sobre os povos. A quarta dispensação fala sobre a promessa. Quando Deus levanta ali Abraão e fala assim, olha, vai para a terra que eu lhe mostrarei, que eu prometi a minha descendência. A quinta dispensação é a lei. Quando Moisés coloca as tábuas lá, as leis, os mandamentos. Essas são 5 dispensações. A sexta dispensação, você está vivendo agora. A sexta dispensação, eu estou vivendo agora. A sexta dispensação, igreja, nós estamos vivendo no dia de hoje. A sexta dispensação nasceu ali com a morte de nosso Senhor e Salvador na cruz do Calvário. A sexta dispensação nasce ali, a dispensação da graça, é um amor não merecido, eu e você, igreja, é a graça do Senhor que nos mantém de pé, é a graça do Senhor que nos mantém na presença dEle. Nós erramos, mas a graça dEle é maior, nós erramos, mas a graça dEle é maior, nós erramos, mas a graça dEle é maior, nós falhamos, mas a graça do Senhor é maior. Não quer dizer que Moisés matou alguém e ele continuou sendo uma pessoa que matava todo mundo que via pela frente, não. Ele matou um homem, ele matou somente um homem. Não quis dizer que ele era um homem que matava todo mundo que estava pela frente. A graça do Senhor, ela é igual. Não quer dizer, porque nós erramos hoje, nós vamos continuar errando, igreja, não. Saiba-se de uma coisa, o teu testemunho será maior do que o teu erro, o teu testemunho será maior do que o teu erro, o nosso testemunho será maior do que o nosso erro. Se você crê, adora Ele nesta noite, não pare de adorar o Senhor. Está difícil, mas adore Ele, está difícil, mas glorifica Ele, está difícil, mas exalte Ele. Ei, o seu testemunho vai ser maior do que o teu erro. Se você crê, glorifica Ele nesta noite. É saber que nós erramos. Nós erramos todos os dias, mas a graça do Senhor nos acompanha. A sexta dispensação é nesta noite sobre nossas vidas. É a graça do Senhor. Essa dispensação que nós estamos vivendo, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos, mas a graça do Senhor não deixa. A graça do Senhor se renova a cada manhã na tua vida, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, é na tua vida. É por isso que tu está de pé, tu não desiste, tu erra e não desiste, tu erra e vem adorar, tu erra e vem glorificar, tu erra, você não desiste, você é como Moisés nesta noite, você não desiste. Se você crê, adora o nome do Senhor. Eu vejo Deus falando para Moisés, há 40 anos não deu certo atrás, mas agora vai dar. Agora eu vou te usar, Moisés. Agora eu vou te usar. Talvez ontem não deu certo na tua vida, Cássia, mas hoje vai dar. Talvez, Nicole, o mês passado não deu certo, mas esse mês vai dar. Talvez, Tiago, ano passado não deu certo, mas esse ano vai dar. Talvez não deu certo lá atrás, mas hoje vai dar. Eu imagino o Satanás dizendo assim para Moisés: olha, você já matou um, mata mais. Você já destruiu um, destrói mais. Eu imagino o Satanás falando: você já não fez errado? Continue fazendo.
E pessoas que dão ouvido para Satanás se desviam, se afastam. Porque já fez uma vez, dá ouvido para Satanás, faz de novo. Eu vejo ali o Satanás falando no ouvido de Moisés, você já não matou um? Mata mais um. Já viu aquele cara que bebe? Já tomou um golinho de cerveja? Toma mais uma. Toma mais uma. E pessoas dão ouvido e faz isso. Tu já fez errado mesmo? Moisés falou assim, não. Eu vejo Moisés se posicionando. Não. Eu fiz errado. Eu fugi para não ser morto. Mas Deus ainda vai me usar. Eu fiz errado. Eu fugi para não ser morto. Mas Deus ainda vai me usar. Deus ainda vai te usar. Ei, Deus ainda vai te usar. Observa a igreja para você ver como que é tão interessante. Abraão, quando ele erra e fala que para Faraó lá, olha só, ela é minha irmã, não é a minha mulher. Ela é minha irmã, e houve uma praga sobre ali o Egito, ali sobre a situação que ele estava vivendo. Observa se nós falamos sobre isso da vida de Abraão. Nós não comentamos essas coisas erradas. Por que nós não comentamos? Nós diagnosticamos que verdadeiramente o que mandava era a promessa, ir para a terra prometida, ir lá para a terra prometida. Quando nós falamos de Moisés, nós não falamos da morte que ele matou o egípcio, mas do que você lembra? Moisés, quando abre o mar vermelho diante do povo, não consegue meditar no que você pensa assim, no erro do cidadão. Observa para você ver mais um detalhe. Quando nós falamos de Sansão, que ele errou, aquela situação horrenda dele, nós não lembramos, mas nós lembramos que ele derrubou, que ele matou um monte de raposo, com a raposa matou um monte de gente, ele fez tanta coisa lá, matou homens e com a força que ele tinha do Espírito Santo. Nós nunca lembramos do erro. Fala para mim se você lembra do erro de Davi, que ele matou e adulterou. Nós comentamos, mas sempre nós falamos, ele derrubou o gigante, ele matou um leão, ele matou um urso. Assim vai ser na tua vida. Ei, não vão se lembrar do teu erro, mas vão ver o teu testemunho sendo contado aonde você passar. Não vão se lembrar do teu erro. Não vão se lembrar que nós viemos lá do mundo e fazíamos coisa errada. Mas vai lembrar agora. Ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Ela é uma levita na casa do Senhor. Ele é pregador da palavra do Senhor. Ele era do mundão. Ele fez coisa errada. Agora é presbítero na casa do Senhor. Medita de dia e de noite na palavra. Eles olhavam para o teu erro. Agora vão ver. É uma mulher de oração. E trouxe toda a família para a casa do Senhor. Não vão se lembrar do teu erro, mas vão se lembrar que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor te trouxe para ser vencedor e não desistir do processo a qual tu está vivendo, mas tu serás um vencedor. Quem crê, diga glória ao nome do Senhor. Pessoas desistem, não quer nunca mais ouvir falar de Jesus. Porque dão ouvido para Satanás como Judas. Judas deu ouvido para Satanás, nunca mais ouviu falar de Judas. Só da morte dele, porque ouviu Satanás falar no ouvido dele. Eu tenho a certeza absoluta que se Judas chegasse até Jesus e falasse, me perdoa, foi eu. Ele teria sido perdoado. Ele teria sido perdoado, mas não. Ele deu ouvido para Satanás. Diferente de Pedro, que negou Jesus. E mesmo que negou Jesus, tem a história de Pedro até hoje, nós contamos. Pouco fala que Pedro negou, mas nós falamos que a sombra dele curava. Aleluia! Pouco fala que Pedro negou, mas falamos que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pouco falamos de Pedro, mas nós falamos que numa pregação dele, 3.000 almas se converteram.
O seu testemunho, o segredo é não desistir. O seu testemunho vai ser maior, vai ser maior. Ei, não desista, não desista, não desista, não desista do que Deus te chamou. Se Deus te chamou para cantar, para louvar, louve ao Senhor. Se Ele te chamou para pregar, pregue ao Senhor. Se Ele chamou para ministrar, ministre. Se Ele chamou para evangelizar, evangeliza. Se Ele chamou você para fazer a obra, faça a obra, porque Deus não desistiu de você. O verdadeiro derrotado é aquele que desiste, é aquele que para. Mas você aqui nesta noite não é um desses que desiste e para. Você é adorador, você é adorador, você é adorador. Quer ser vencedor? Não desista. O sangue vai descer no joelho, mas continue adorando ao nome do Senhor. O sangue vai descer no joelho, mas continue adorando ao nome do Senhor. Não desista porque falam isso de você. Não desista porque falam aquilo de você. Continue adorando e seu testemunho será muito maior do que o teu erro. Se você crê, adora e glorifica o nome dele nesta noite. É você passar e todo mundo dizer assim: olha, essa é uma mulher de Deus que vai ali. Esse é homem de Deus que vai ali. Porque mesmo depois do erro, mesmo depois que erra, você tem estratégia para sobressair de qualquer adversidade. Vou contar um testemunho para vocês rápido. Quando eu me entreguei para o Senhor Jesus Cristo, e o pastor colocou eu para dirigir uma congregação em Mogi, eu fiquei 1 ano dirigindo, mas era só um cooperador. Nunca tinha dirigido igreja, nem nada. Eu tinha um acerto para fazer em Medianeira, e eu saí de Mogi das Cruzes, fui para Medianeira, e tinha um livro da congregação para acertar no final de semana, que era a ceia. E quando eu cheguei lá em Medianeira, fui acertar, e minha esposa com os meninos foram para a ceia para acertar o livro da congregação. E o pastor, ele foi bruto com a minha esposa, perguntando onde eu estava. E eu já tinha avisado que eu estava viajando. E ele foi bruto. E quando eu cheguei de viagem, a pastora estava triste, eu conversei com ela, falei: o que aconteceu? Aí ela pegou e falou assim: eu fui lá acertar o livro, o pastor questionou você e você não estava, e eu peguei e expliquei que você estava fazendo um acerto em Medianeira. Quando eu cheguei, eu fui falar com o pastor. Eu falei: eu vou falar com o pastor presidente. Eu podia ter dado ouvido para Satanás. Não vou nem conversar com o pastor Joaquim. Quer saber? Eu vou para outra igreja. Eu vou para outro lugar. Não vou nem conversar com ele, não. É ir para outro lugar, acabar desistindo, parando no meio do caminho. Quer saber? Eu não vou lá, não. Poderia ter feito isso. Mas eu com a cabeça cheia. Eu falei para a pastora: eu vou lá falar com ele. Peguei o carro, fui lá na sede. Cheguei lá, ele estava sozinho. Ele me olhou, cumprimentou. Falei: pastor, eu queria falar com o senhor. Ele: amém, meu filho. Fui na secretaria. Eu cheguei para ele e falei assim: pastor, estratégia. Estratégia. O perdão é a maior ferramenta que o cristão pode ter. Pessoas dão ouvido para Satanás, empresta a língua para o diabo, mas o perdão é a melhor coisa que existe na vida de um adorador. O perdão faz com que o Satanás, ele bate em retirada, ele não suporta ouvir perdão. Ele não suporta. Pode ver que a palavra perdão é a palavra mais difícil de sair da tua boca. Tu fala me desculpa, tu fala isso, mas tu não fala perdão. E quando perdoa é da boca para fora. Porque quando sai daqui de dentro, bicho ruim não para. Ele não para. E as bênçãos, elas ficam retidas por causa de um perdão. Fica travada por causa de um perdão. Quando o perdão sai do coração, o bicho ruim, ele bate em retirada de um jeito que ele não suporta olhar para você. Mas quando nós estamos alimentando, não vou pedir perdão, não. Por isso que casamentos, muitos ficam naquela brigaiada semanas e semanas, falta de perdão.
Porque quando entra o perdão e se abraça, o Satanás que está ali cutucando, ele não aguenta. Eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu quero que o ministério do Senhor continue crescendo. E que o meu venha crescer, pastor Joaquim Lauro. Por isso eu lhe peço, me perdoa, em nome de Jesus, se eu fiz alguma coisa errada. Ele se colocou na mesa assim e falou assim, meu filho, tu tem o que muito obreiro não tem. Tu tem coragem que muito obreiro não tem. Vamos orar e tá perdoado. Vamos orar, orando. Daquele dia em diante, o meu ministério, ele alavancou de um jeito, mas de um jeito, que aonde eu colocava a planta dos meus pés junto à minha esposa, as bênçãos de Deus nos acompanhavam. E eu não revoguei. Tive uma oportunidade para sair do ministério, montar uma igreja cheia em Mogi das Cruzes. Falei, não, eu não vou voltar atrás da minha palavra. Se eu disse a ele que eu vou ser fiel ao meu pastor, eu vou ser fiel ao meu pastor. Igreja, lembra-se de uma coisa, se alguma coisa que você fez e deu aquela dor no teu coração, um desconforto na tua vida, é hora de começar a se perdoar, a pedir perdão, rei. Não adianta ficar com a carinha de canto chorando, não adianta ficar do ladinho triste, não. É hora de você começar a receber essas bênçãos que estão retidas sobre a tua vida, porque Deus nos ensina que é a graça que nos mantém de pé, que nós possamos amar o nosso próximo, amar a nossa família e tomar posse da nossa vitória, e tomar posse das nossas bênçãos, em nome de Jesus. O que é seu, o Satanás não vai tomar. Deus não desistiu de você, Ele vai lhe abençoar, e o nome dEle será glorificado. Vamos se colocar de pé. Acusavam Moisés, mas não conseguiram achar ocasião, por quê? Nós só falamos que Moisés foi o libertador. Moisés foi o papel de Messias no Antigo Testamento. Moisés, Sarinha, Moisés foi usado nas mãos do Senhor. Olha por mão que está do teu lado e diga assim para ele, tu está preparado? Olha e aponta o dedinho de profeta para ele, tu está preparado? Se prepara. Se prepara. Se não está, se prepara. Porque olha, Deus não desistiu de Moisés. E não é de você que ele vai desistir. Deus não desistiu de Moisés. E não é de você que ele vai desistir. Deus não vai desistir de você. Dê uma boa salva de palmas para Jesus.